104, versículo 27 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim: todos esperam de ti que lhes dê o que comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exaltado o Senhor por suas obras. Amém? Meus irmãos, esta noite, o que nós estamos aguardando? E nesse tema de mensagem desse ano de 2016, Deus me deu um tema principal, que é experimentando Jesus. A abordagem das pregações, ela tem um tema principal, que é experimentando Jesus. E essa noite, nesse versículo que acabamos de ler, ele fala profundamente dessa experiência de que nós a cada dia precisamos experimentar Jesus. Eu estava esperando, assim como muitos aqui estão esperando uma resposta para os seus pedidos de oração, para a sua situação, seja ela financeira, seja ela espiritual. Eu também estava aguardando uma resposta de Deus, e pela sua graça maravilhosa, ao chegar aqui hoje e me sentar lá naquele banco, esta semana, de segunda-feira em diante, eu me acordei de madrugada, às 4 da manhã, e Deus me deu essa palavra aqui. Eu tinha até outras mensagens, mas Deus me acordou 4 da madrugada, e eu tive que me levantar e ver o que Ele queria. Mas eu também pedi para Ele confirmar essa mensagem durante a semana, e principalmente ao chegar aqui. Porque nós, como pregadores da palavra de Deus, seja o que for, o que você for pregar para alguém, você precisa ter o aval de Deus. É a única forma que a palavra de Deus vai ter efeito na vida das pessoas através da sua boca. E ali, quando o irmão Eliseu levou Isaías 40, os irmãos leram ali, né? Isaías 40, versículo 30 e versículo 31. Ele falou de algo ali que vem justamente ir de encontro àquilo que está descrito lá: todos esperam de ti. E aí foi desenrolando o culto, e eu fui clamando, porque eu disse assim: Senhor, eu preciso ser abençoado primeiro, porque a bênção primeiramente é para o pregador. Porque se o pregador tiver uma bênção, ele tiver experimentado Jesus, Deus vai falar através da tua e da minha boca. E aí nós ficamos vendo os pedidos de oração, né? Ficamos também refletindo ali sobre a mordomia cristã. E eu não poderia deixar de falar também, os irmãos já devem ter visto, lá no meu Face tem uma foto acerca de uma igreja lá na África, né? A igreja adventista do sétimo dia, num local determinado lá, ela é só um amontoamento de tábua. No meio do nada, no meio de pessoas famintas,
mas que todos os dias estão cultuando ao Senhor naquele lugar. Eu não saberia dizer um nome agora, mas isso nos alegra de saber que a tua mordomia e a minha mordomia, ela está sendo administrada para que haja esse crescimento e essa ajuda também na vida daqueles irmãos que estão lá naquela distância. E mais uma vez o Senhor foi misericordioso comigo, né? O irmão Adriano ali, ao relatar a mordomia ali, ele disse que aquela igreja a 30 quilômetros lá, né, do Estado Islâmico, meus irmãos, os homens que estão fazendo a missão nesta obra, eles estão dando a sua própria vida para que a palavra de Deus chegue em todos os cantos do mundo. E a igreja, como corpo de Cristo, ela se empenha em viver as experiências que Deus tem dado para o seu povo. Não importa qual seja a experiência, você, adventista do sétimo dia, você tem que ter todas essas experiências inimagináveis na casa de Deus. Os irmãos viram os pedidos de oração, são causas aos nossos olhos às vezes quase impossíveis. É essa a nossa espera, e esse salmo ele vem relatar isso. Todos esperam de ti que tu lhes dê o que comer ao seu tempo. Há um tempo determinado para você e para mim. Há um tempo determinado, assim como foi cantado o louvor, que nós não teremos mais dor, nós não teremos mais choro, tristeza, angústia. Mas enquanto nós estivermos vivendo aqui neste mundo, nós não pertencemos a Ele, e por isso nós somos afligidos a cada dia. Se nós formos contabilizar quantas perdas nós temos durante a nossa vida, quantos momentos de tristeza, decepções com as pessoas, nós levaríamos toda a noite aqui. Mas então qual é a diferença daqueles que esperam em Cristo Jesus, daqueles que estão lá fora como se perdidos fossem? A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz: aquilo que acontece comigo, acontece com o crente e com o não crente da mesma forma. Se alguém perseguir alguma pessoa e matar uma pessoa lá fora, perseguir você e matar, a morte é a mesma, porque tudo acontece de igual maneira. Deus não fez distinção nessa parte. Mas então, de que vale a pena ser crente, se nós temos que sofrer e passar por tudo isso? As angústias, elas não podem nem ser contabilizadas nesse mundo agora que estamos vivendo. É a decepção governamental, e nós temos vendo o Brasil, o nosso querido Brasil, indo para o fundo do poço. E por que isso está acontecendo? Porque muitos nós que estamos dentro das igrejas não estamos orando por essa nação. Não estamos fazendo aqui, não estamos esperando em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus era bem clara, que nós devemos orar por aqueles que têm autoridade constituída. Toda autoridade constituída, ela provém de Deus. Tudo que você imaginar de autoridade, seja governadores, deputados, professores, policiais, toda essa autoridade dada ao homem, ela provém de Deus. Agora, o que as pessoas fazem com essa autoridade, aí é a escolha delas, meus irmãos. Assim como Deus te chamou um dia e você escolheu seguir esse caminho, porque você esperava um abrigo seguro, você esperava uma situação de vida melhor, mas às vezes essa situação parece tão longe. Nós temos irmãos aqui no nosso meio que estão sofrendo com os filhos nas drogas, no alcoolismo. Nós temos pais de famílias aqui que não têm trabalho, não têm sustento para si, para sua casa, para o seu lar.
Nós estamos vivenciando a última hora. E a última hora ela só vai fazer diferença naqueles que esperam em Cristo Jesus. Assim como o salmista, ele aguardava a salvação chegar, porque ninguém sofreu mais decepção com um homem do que Davi. E ele dizia: Senhor, até quando? Até quando? E parece que aquele silêncio de Deus ia tirando ele a paz, a tranquilidade. E o salmista ali, ele vai um pouquinho mais adiante. Ele diz assim: se lhes dá, eles recolhem, se abras a mão, eles se fartam de bem. Aqui nesse pequeno versículo, ele tem uma íntima ligação com o livro de Apocalipse, versículo 17. Vamos ver o que está escrito lá em Apocalipse 17, versículo 13 e 17. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa relação com a última hora descrita, a carta de Laodiceia, ela está intimamente ligada ao nosso tempo. O salmista, ele enxergava além do seu tempo, ele enxergava muito mais além daquilo que nós possamos ver ainda hoje. Ele dizia: se dá, eles recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens. Meus irmãos, as pessoas, elas estão trocando a sua condição financeira pela salvação. As pessoas, elas estão perdendo acesso ao céu porque elas querem usufruir dos benefícios aqui dessa terra. E eu digo para os irmãos, porque nós somos a cada dia afrontados por essas coisas. Eu estava conversando com uma pessoa lá de Gravataí, um homem que vive no Evangelho, e ele me questionou algumas coisas ali no Face. Nós estávamos conversando pela manhã, e eu fiquei assim, eu clamei, eu confesso aos irmãos, eu clamei para não falar uma coisa mais áspera, para não perder a pessoa. Mas a gente está vivendo hoje num mundo em que as pessoas acham que a relação financeira está intimamente ligada à salvação e às coisas de Deus. As pessoas acham que para ser bem sucedido você tem que estar de bem com Deus, ou você tem que estar de bem com Deus para ser bem sucedido. Martinho Lutero, quando ele colocou as 95 teses à disposição para todo aquele tempo católico ver na sua época, ele disse uma coisa que é muito pouco relatada. Aí eu tomei nota disso porque eu achei que ela vinha bem de encontro àquilo que nós íamos conversar hoje. Qualquer ensinamento que não se enquadrar nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Meus irmãos, esta igreja ela não pode ficar confundida com as coisas. O povo adventista é um povo conhecido como aquele que sabe a Bíblia de cor e salteado, mas tem muita gente se enganando com pequenas coisas que facilmente estão tirando as pessoas do caminho de Deus,
sorrateiramente. E eu conto para os irmãos uma experiência que eu tenho até vergonha de falar. Mas eu vi pastores, eu vi homens, evangelistas, obreiros caírem fora da obra de Deus porque se meteram em negócios que simplesmente era abordado a vida financeira das pessoas. Ah, meu irmão, é que assim, nós vamos lá, mas nós vamos falar de Deus. Tá bom? Isso aí está pegando hoje em dia, né? Cada um tem que exercer seu ministério, né? Aí eu disse para ele o seguinte: meu irmão, eu nunca aprendi a lidar com isso. Eu sou um péssimo vendedor. Eu sou um péssimo vendedor. A minha esposa sabe. Eu tenho curso de marketing multinível que vocês não imaginam. Mas eu sou um péssimo vendedor, eu não sei vender. Sabe por quê? Por um simples detalhe. Se eu vou na casa de alguém vender alguma coisa, e Deus me mostrou lá que é para levar a palavra, eu não posso vender nada e nem falar nada. Eu não vivo misturando essas coisas. As pessoas estão achando que misturando as coisas com detalhezinhos do mundo, elas vão conseguir alcançar, mas elas estão ficando fora do caminho da salvação. Meus irmãos, nós passamos por necessidade a cada dia, como qualquer um aqui tem que lutar. Eu estou trabalhando por conta agora, abri uma firma de prestação de serviço. Por enquanto sou só eu lá na minha firma, né? E é uma luta a cada dia, não tem dinheiro, pessoal, não tem como pagar. Mas eu não posso chegar na casa de alguém, meus irmãos. Se eu honro a palavra de Deus, orar pela pessoa, se ela está doente ou não, se ela está passando por uma situação, e começar a vender coisas para as pessoas. Fatalmente, você vai cair num enredo e daqui a pouco você está fora da obra de Deus. E aí eu clamei muito para aquele rapaz, aí terminamos o diálogo socialmente, mas eu fico preocupado que essas pessoas, elas estão à frente das igrejas. Elas estão passando coisa para as pessoas, e as pessoas, elas estão sem sensibilidade para perceber que as artimanhas do adversário estão chegando dentro da nossa igreja, dentro das nossas portas, e nós não temos força para resistir. E nós só teremos força se nós soubermos da verdade. As coisas de Deus, elas não podem ser misturadas. Quando você vê alguém misturando a palavra de Deus com alguma coisa boa, social, você salta fora, porque você está a um passo de cair fora da obra de Deus. O adversário, ele lança um laço lá na frente que você nem percebe. E é por isso que o salmista diz: todos esperam em ti, mas o que eu e você estamos esperando do Senhor? Nós precisamos ter a nossa vida remida pelo seu sangue. A condição da salvação, ela está intimamente ligada a uma experiência pessoal com Cristo Jesus. As coisas que acontecem na nossa vida, elas são apenas de distração para nos tirar do caminho. Eu sei que você, assim como eu também, nós temos contas a pagar, nós temos um nome a zelar, mas nós temos o principal nome a zelar, que é o nome de Cristo Jesus. Nós não podemos sair por aí pedindo dinheiro emprestado, e paga a conta, e faz negociata, e faz isso e faz aquilo, achando que isso vai ficar sem uma resposta. E nós temos visto as pessoas fazendo esse tipo de coisa. E a pior coisa que você pode fazer é pedir dinheiro para parente ou irmão de igreja. O adversário está prontinho para te dar um golpe, te desgostar, te sair da igreja, perder irmão, amigo, perder o que for. Meu irmão, é R$100, mas se você não pagar no dia, não é o teu nome que ele vai jogar no lixo. Aí, da igreja aí,
Eu sei que esses crentes aí são isso mesmo aí, ó. E nós passamos por esse risco diariamente, meus irmãos. Por isso que nós temos que ter a nossa espera em Cristo Jesus, para que nós possamos firmar os nossos pés na rocha. Às vezes a resposta ela parece estar distante. Às vezes a tua situação, você está achando que está ruim, mas olha do teu lado, meus irmãos. Uma dessas semanas aqui, eu estava lá em casa, me levantei um pouco tarde, e aí fui tomar um café, aí fui abrir o computador e eu tinha que sair no centro. Quando eu me sentei na beira do computador que eu fui abrir, eu vi uns convites da igreja lá que tinha que preencher. E aí eu olhei aquele convite olhou para mim, eu já estava pronto para sair, já o ônibus passa pertinho, mas aí Deus mandou evangelizar na rua da minha casa, bater de porta em porta, levar um convite para as pessoas. E ali eu tive que sair. Eu deixei tudo e disse assim: Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso de uma bênção, mas é a tua vontade, Senhor. Porque Deus tem um projeto que está além do nosso entendimento. E às vezes Deus está falando conosco de formas muito simples. Deus fala através de ações. Deus fala através da natureza, de sinais. E Deus fala também através das mídias sociais. Assim como o adversário está ali, só colocando o que não presta ali, e as pessoas estão caindo, falando bobagem, perdendo tempo com picuinhas pessoais, em vez de estar evangelizando, levando a obra de Deus adiante, elas estão perdendo tempo. E Deus te chamou para você não perder tempo. Você precisa esperar pelo Redentor da tua alma, pela salvação em Cristo Jesus. O salmista, apesar das lutas e provações, nós não chegamos nem perto, nem próximos de imaginar o que ele passava por aquilo que nós estamos passando. As pessoas do lado da tua casa estão passando fome. As pessoas próximas à tua casa estão passando necessidade e nós não saímos um pé para ajudar. Por quê? Porque muitas vezes nós esperamos somente coisas para nós. Não esperamos muita coisa para as pessoas, não. Mas só que Jesus, ele veio tirar essa controvérsia da nossa vida. Ele veio dizer para mim e para ti essa noite que nós precisamos nos preocupar com as pessoas. Nós precisamos orar por elas. Nós precisamos auxiliá-la. Nós precisamos ir na direção do necessitado. Nós temos visto muito testemunho nos vídeos aí, né? Na mídia em geral. Pessoas ali fazendo bom agrados, abraçando mendigos na rua, fazendo o que for ali, né? Meus irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara. Se nós fizermos essas coisas apenas por fazer, só é destinado a nós, só o reconhecimento humano. Mas quando eu e você fizemos uma coisa, quando nós temos compaixão pelas pessoas e nós fizemos com amor, nós fizemos com pena daquela pessoa, daquele infeliz que está ali, o nosso galardão é no céu, não é aqui. E é por isso que muitos de nós não entendem. Às vezes você está passando por uma situação e as coisas parecem que não acontecem, mas aí você faz uma boa ação e você espera que algo aconteça na tua vida e aquilo não acontece, e às vezes nós ficamos desesperados. Nós chegamos a ter vergonha de nós mesmos muitas vezes. Mas então, o que é aquilo que te faz recobrar consciência? É o Espírito do Santo de Deus que está nessa hora agindo na tua vida e na minha, na vida da igreja. É Ele que faz com que nós, pobres necessitados, ganhemos forças para recobrar consciência e buscar aquele que pode remir a nossa alma. Cristo Jesus. E nós estamos aqui hoje aguardando a sua volta.
mas aguardando a sua volta, vivendo aquela palavra que Ele deixou como forma de vida. E é por isso que nós viemos aqui hoje, para declarar o nosso amor ao Senhor, dizer para Ele: Senhor, nós somos falhos, somos necessitados, mas os nossos olhos estão em Ti, ó Pai. Eu estou falando essa palavra, mas eu vou explicar para os irmãos o segredo que tem nela. Quando o salmista, ele fala: pouco faltou para que meus pés escorregassem, mas os meus olhos estavam em Ti, Senhor. Meus irmãos, o Senhor tem um segredo para nós essa noite, para mim e para você. Nós não podemos amaldiçoar as nossas vidas e a vida das pessoas ao nosso redor com as palavras que nós falamos sem direção de Deus. Porque toda vez que você dá uma sentença para a vida de uma pessoa e você não dá o escape, a pessoa fica amaldiçoada. Veja como é séria essa situação. Olha bem o momento que o Satanás fazia o laço para Davi. Quando ele dizia: pouco faltou para que meus pés escorregassem, Satanás estava ali do lado, ó, esperando a hora de dar uma paulada aí. Mas aí na consciência de Davi veio: mas os meus olhos estão em Ti, Senhor. E da mesma forma nós devemos agir. Meus irmãos, nós não podemos encarcerar as pessoas com as nossas palavras. Os nossos filhos, os nossos maridos, esposas. Toda vez que você encarcera alguém, você será julgado por esse sangue condenado. E Ezequiel está descrito bem assim: quando a trombeta vier, e quando o atalaia não avisar, e aquele perder a sua vida porque o atalaia não avisou, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E nós não podemos ter o sangue de ninguém. Nós não vamos entrar no céu com o sangue de ninguém. Nós temos que viver, lutar a cada dia, para que a palavra que saia da nossa boca, ela tenha uma direção de salvação. E que nessa noite eu e você saímos daqui com a esperança em Cristo Jesus, e que a certeza da volta dele nos aperfeiçoe até esse glorioso dia. Amém? Temos um louvor lá. Vamos escutar o louvor 571.